Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou mostrar como criar uma classificação de um objeto. Em PHP, para criar classificação, é necessário escrever a palavrinha class, que quer dizer classe. No caso, eu vou criar uma classificação que represente uma conta bancária. Então eu vou escrever conta, e entre as chaves aqui, que eu abri e fechei, eu vou criar os atributos de uma classe, ou as propriedades dessa classe. Atributos ou propriedades, elas são as variáveis que existem dentro de uma classe. Então, para criar uma propriedade, eu escrevo public, cifrão. No caso aqui, depois desse cifrão, eu vou colocar o nome da variável. Por exemplo, eu quero criar uma variável chamada nome cliente. Certo? Essa variável aqui vai ser responsável por armazenar o nome do cliente que pertence a essa conta. Vou colocar aqui também outra variável, public, cifrão, agência. Certo? Essa variável vai guardar o número da agência. Vou criar outra variável para guardar o número da conta. Então vou colocar aqui conta. E toda conta possui um saldo. Então, com isso daqui, eu já tenho 4 propriedades que pertencem à classe conta. Para ficar mais fácil, eu vou colocar somente cliente aqui. Cliente. Pronto. Com isso aqui eu já criei uma classe, certo? Que possui essas 4 variáveis. E com isso eu posso utilizar essa classe como uma espécie de forma. E a partir dessa forma, toda instância de conta vai ter esses 4 valores aqui, certo? Que pertencem à própria instância da classe. Uma instância, gente, é o processo de criação em memória de um objeto. Então, aqui eu tenho a abstração do objeto, e no caso aqui eu estou descrevendo o que essa classe tem, essa forma tem, e no processo de eu instanciar, eu vou criar em memória, no caso na memória RAM do computador, essa forma, certo? Eu vou pegar essa forma e vou utilizar ela para criar, para gerar, no caso aqui, uma conta. Então, para eu instanciar, eu escrevo new conta. Com isso aqui, eu instanciei a classe conta. E dentro dessa instância, eu consigo ter todas essas opções aqui, para guardar valores. Então, eu vou direcionar essa instância para uma variável. Da seguinte forma, eu vou criar aqui C, uma variável chamada C, e atribuir new conta para C. Eu vou dar um echo pré aqui, para ter uma saída pré-formatada, né? Pré. E em seguida eu vou colocar aqui, ó, var underline export na variável C. Vou mostrar um negócio a você lá no navegador. Vou abrir aqui, ó. Eu criei um arquivo chamado test.php dentro de uma pasta chamada PO, lá em htdocs. Certo? Vou atualizar aqui, ó. E ele mostrou aqui que eu tenho uma instância da classe conta que possui as seguintes propriedades: cliente, agência, conta e saldo. Percebo que por padrão, quando eu não defino o valor para essas variáveis, o valor é nulo, certo? Então, para eu definir um valor para a variável que está dentro de uma classe, eu escrevo assim, ó, cifrão C, que é o nome da variável, certo? Que está armazenando a instância do objeto, no caso, o objeto conta. Coloco aqui o menos, né, ou o if, e o sinal de maior que. Certo? Aí eu crio essa setinha aqui. Com essa setinha aqui, depois dela, eu escrevo o nome da variável que eu quero acessar. Eu quero acessar a variável cliente. Então eu escrevo cliente. E consigo atribuir um valor para esse cliente. No caso aqui, eu vou colocar aqui Matheus. Certo?
Se eu salvar aqui e atualizar, por padrão aqui eu habilitei o autosave, né? Então ele salva automaticamente toda vez que eu mudar o código. Se eu atualizar lá o navegador, eu já tenho aqui na propriedade cliente o valor Mateus. Vou fazer aqui para as demais propriedades. Vou colocar aqui cifrão C, agência, vou colocar agência aqui, 1, 2, 3. Vou colocar aqui depois a agência tem o que? Conta, que é o número da conta, né? Vou colocar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E temos também o saldo. Vou colocar como 700. Certo? Vou atualizar o navegador. Eu já tenho definido os valores das 4 propriedades da classe conta. Uma coisa importante em se levar em consideração é que toda vez que eu gero uma nova conta, essa conta ela pertence somente a essa instância da variável C. Então, ao invés de eu ter essa variável C, vou colocar aqui como C1, ó, C1, renomeei aqui a variável para C1, certo? E vou criar aqui outro exemplo, outra conta. Vou colocar aqui no caso, aqui embaixo, C2. Então, se eu der um vardan, um var export aqui embaixo em C2, percebam que, dá um BR aqui para quebrar a linha, percebam que lá no navegador, C1 é diferente de C2. Ou seja, com isso aqui eu consegui gerar dois objetos distintos. Então, aqui eu poderia atribuir valores para C2. Então, para ser rápido aqui, vou fazer assim. Só vou alterar os valores aqui. Vou colocar aqui, ó, 3, 2, 1. Vou colocar aqui, ó, 98674, certo? E vou colocar aqui 300. Certo? Atualizei no navegador. Eu tenho os valores das classes, né? No caso aqui, só vou mudar o nome. Vou colocar aqui Juliano. Certo? Atualizei, ó. Eu tenho duas contas, certo? De dois clientes diferentes, onde um não interfere no outro. Então, com isso aqui, através da forma ou da classe conta, eu consigo gerar objetos. Esses objetos aqui, no caso, resultam, no caso, em uma instância de uma conta, que possui as informações de cada conta, seja ela o cliente, a agência, o número da conta e o saldo. É isso, pessoal. Até a próxima aula.